Olá, irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos continuar com as nossas devocionais e vamos ler um texto que se encontra lá em 2 Coríntios 5, de 17 a 21, que nos fala sobre reconciliação e sobre recomeçar. Vamos ler então 2 Coríntios 5, de 17 a 21. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse texto, meus irmãos, vamos analisar e vamos relacionar alguns fatos aqui. Como, por exemplo, podemos cometer erros que nos levam para longe de Jesus. Não precisamos ter medo de sermos rejeitados por Deus, porque erros todos nós cometemos. Ele reprova nossos erros e também nos disciplina, porém jamais nos desampara. Mesmo a gente errando, Cristo jamais nos desampara. Deus está sempre ao nosso lado. Deus nos disciplina porque Ele nos ama. Ele tem um amor incondicional por nós. Precisamos parar de alimentar a nossa culpa. Devemos esquecer essa ideia de desistir de tudo, das pessoas, da própria vida ou até de Deus. Quando falhamos, precisamos nos arrepender e correr para Cristo. Devemos mostrar nossas cicatrizes para Ele, sentir o amor de Deus e recomeçar, como fala aqui no título. Devemos recomeçar. No verso 17, nos fala que somos nova criatura e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo que ficou de ruim ficou para trás, porque Cristo pagou pelos nossos pecados. Mesmo nós ainda cometendo erros, Cristo morreu por nós e pagou pelos nossos pecados. No verso 19 também, nos fala sobre a reconciliação, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então Cristo, Ele nos reconciliou com Ele, né? E mesmo através das nossas transgressões, Ele nos deu essa reconciliação, morrendo por nós, pagando pelos nossos pecados, morrendo, pagando pelos nossos pecados. Somos salvos por Ele. Deus está disposto a escrever um novo capítulo na nossa vida. Note que mesmo um pecado tão grave como o pecado da traição pode ser perdoado por Deus. Tem o exemplo de Pedro, né, que negou Cristo 3 vezes. Cristo era o seu Senhor. Pedro, no entanto, foi alcançado e restaurado por Jesus. Não há poço tão fundo que os braços da graça de Jesus não possam alcançar. Não há fim da linha na caminhada com Jesus. Há sempre um convite para um recomeço. Recomeçar. Não há marcas em nossa alma que impeçam Jesus de nos amar. Nada impede Cristo de nos amar. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Portanto, até você que não conhece a Cristo ainda como Salvador, é importante aceitá-lo como Salvador da sua vida. Cristo transforma a vida de todos nós. Quais são as nossas marcas? Quais delas nos têm feito querer fugir de Deus ou desistir de Cristo? Jesus também carrega marcas em seu corpo, olhem só. Não por causa dos erros dele, mas por conta dos nossos erros. Cristo teve marcas em seu corpo, por nossa causa, por nossos pecados, sofrendo na cruz, açoitado como foi. E Jesus carrega marcas no corpo dele para nós não vivermos mais sobrecarregados pelas nossas próprias marcas. Esse é o exemplo de Cristo, que morreu por nós. Portanto, irmãos, nunca é tarde para recomeçar. Recomeçar corrigindo seus erros,
colocando diante de Deus, recomeçando uma nova fase da vida, aceitando a Cristo como Salvador, deixando para trás tudo que ficou de errado, aceitando a Cristo porque Ele perdoa os seus pecados, os nossos pecados. Isso é importante, irmãos, refletirmos e gravarmos em nossos corações. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, por essa palavra que foi ministrada, Senhor. Te agradecemos porque Tu estás sempre ao nosso lado, Pai. Estás sempre disposto a nos perdoar através de Cristo que morreu por nós, Senhor. Que nós possamos ter sempre esse objetivo, Senhor, que quando cometemos erros, precisamos colocar diante de Deus, Senhor, e sempre recomeçarmos e sempre voltarmos para Cristo, Senhor, que é o nosso Salvador. Te agradecemos, ó Pai, pelas nossas vidas mais uma vez. Perdoa as nossas faltas, Senhor. Fortalece a nossa fé. Por isso que estamos aqui, Senhor, buscando a Tua palavra para esse fortalecimento, esse avivamento espiritual, Senhor. Cuida de nós. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Irmãos, como já foi falado no domingo pelo nosso pastor, essa é a última devocional dessa série. Passamos aqui 27 dias, não dias seguidos, né? Desde março, foram quase 7 meses fazendo essas devocionais, cada presbítero fazendo em cada dia. Essa semana ainda é a última semana que faremos essas devocionais, mas eu espero, irmãos, que essas devocionais, não feitas por mim, mas inspiradas por Deus através da palavra, que traga aos nossos corações conforto, traga paz e traga alegria, mesmo diante das dificuldades que enfrentamos no dia a dia com essa pandemia, esses sofrimentos, mas que possamos achar alegria e forças em Deus, não esquecendo, como já foi falado aqui algumas vezes, Deus está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos guardando, e que possamos aprender. E falamos até aos irmãos, não parem de fazer as devocionais, mesmo nós não estando transmitindo a vocês aqui, né, por esses vídeos, mas não parem de fazer as devocionais diariamente. Foi essa a finalidade que fizemos aqui, para que os irmãos leiam a palavra, leiam a Bíblia diariamente, comentem com a família, façam o culto doméstico. Não percam esse foco, irmãos, é muito importante, porque a nossa força deve ser diária, porque a cada dia basta o seu mal. Precisamos buscar diariamente. Então, eu peço aos irmãos que continuem lendo a Bíblia diariamente, fazendo o culto doméstico, fazendo suas orações, para que haja fortalecimento da fé, crescimento espiritual. Que Deus abençoe a todos nós, como me abençoou também nesses momentos que passamos. Foi muito importante para mim, para os irmãos também, deve ser importante, para que haja fortalecimento em Deus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos nós, irmãos. Amém?